Estamos aqui com mais uma videoaula. Vamos falar hoje sobre Sofonias, mais um dos pequenos dos profetas menores, né? Do Antigo Testamento. E Sofonias, como nos outros todos profetas menores, o livro leva o nome do profeta, que significa o Senhor esconde, conforme está lá no capítulo 2, verso 3. Sofonias tem uma diferença dos demais profetas porque ele vem de uma linhagem real. É o único, aliás, que vem de uma descendência real, uma descendência de nobreza de Judá. Ele reconstitui a sua genealogia logo no capítulo 1, retrocedendo até 4 gerações passadas, chegando até o rei Ezequias. Então ele é um descendente direto do rei Ezequias. Isso provavelmente teve muita influência dentro do reinado de Josias, no qual Sofonias atua ali como profeta, e com certeza teve grande influência no reavivamento que Josias promove no reino de Judá na época do seu reinado. O próprio Sofonias, ele deixa claro, né, que o seu ministério atua durante o reinado de Josias. Ele provavelmente atua no início do reinado de Josias, onde Judá ainda estava sob uma forte influência de uma decadência moral muito grande, conforme nós vemos ali nos primeiros capítulos de Sofonias. Judá vinha de uma idolatria, perversidade, uma corrupção, um contexto de muita injustiça social, de muita opressão. O reino estava mergulhado nesse caos terrível. O rei Josias promove uma reforma espiritual muito grande. Ele derruba os altares de Baal, queima os ossos dos falsos profetas. E tudo isso acontece depois que o sacerdote Hilquias encontra os livros da lei dentro do templo do Senhor. Leva esses livros para Josias e eles começam então a promover essa grande reforma espiritual que foi muito importante nessa época. E Sofonias profetizou dentro desse contexto, e a sua profecia com certeza teve um impacto muito forte. O momento político, econômico, mundial da época de Josias e Sofonias era dos piores possíveis. Era um período de uma transição, né, do poder da mão dos assírios para os babilônicos. Foi um período muito conturbado, um período de muita guerra, mas um período que tinha ali uma possibilidade de ser muito bom para o reino de Judá. O reino de Judá vinha lutando contra os assírios, vinha se opondo ali. Não houve um domínio da Assíria sobre Judá, mas houve no reino do norte, em Israel. Os assírios levaram todo o povo do reino do norte, os israelitas, lá para o cativeiro e colonizaram com outros povos. Então, os remanescentes das tribos de Israel que ficaram ali tiveram uma miscigenação muito grande, muito forte, e foi um período muito pesado. E existia, é claro, uma opressão, né, política, militar sobre o reino de Judá, que era menor que o grande reino de Israel do norte. Mas não sucumbiu diante desse poder, não houve uma invasão, não houve um exílio com os assírios, o que acontece depois com os babilônios. Então, nesse momento dessa troca de poder, podia ser um tempo bom, sim, para o reino de Judá. Tanto que o rei Josias, ele acaba indo para a guerra para se opor a um apoio militar dos egípcios para o rei da Assíria, e acaba morrendo nesse embate. Então era esse o período em que Sofonias ali estava profetizando. Provavelmente essas profecias estavam no início desse reinado de Josias. Os primeiros anos do reinado de Josias, então, ainda estava sofrendo essa decadência espiritual, né, antes de serem encontrados os livros da lei. Uma decadência espiritual que o próprio pai de Josias trouxe para esse tempo, e Sofonias então traz ali algumas palavras proféticas muito
muito fortes, né, muito pesadas, falando do grande dia do Senhor, que era o dia de juízo, o dia da ira do Senhor, da manifestação da ira do Senhor. Com certeza essas palavras ajudaram muito a chacoalhar o povo, né, o próprio rei e o próprio povo também, para trazer esse avivamento. Então Sofonias, ele fala, né, desse castigo que viria, né, esse castigo que depois vem a ser executado por Nabucodonosor sobre Judá e Jerusalém. Ele já fala logo no primeiro capítulo, e ele usa a expressão, né, o dia do Senhor, que é uma expressão usada por vários outros profetas, principalmente por Joel, que é uma expressão já conhecida, uma expressão que designa o dia do juízo, o dia da manifestação da ira de Deus. E de uma maneira muito forte, né, falando de um dia de indignação do Senhor, de angústia, de alvoroço, de desolação, de trevas, densas trevas, né, um dia das trombetas de Deus soarem e Deus vindo com o seu castigo. Essas expressões estão sempre associadas a esse dia do Senhor. Em meio a essas profecias, né, da ira de Deus se manifestando, o profeta então exorta o povo a esse castigo, né, de Deus, mas ele também traz a palavra do abrigo do Senhor, a palavra da salvação, a palavra do remanescente fiel, né, que permaneceria. Então Deus está dizendo que eu vou trazer o castigo, eu vou vir, vai acontecer a manifestação do meu dia, né, do meu grande dia, da manifestação da minha ira, do meu juízo, porém os fiéis serão salvos, né, os fiéis irão permanecer, os fiéis serão poupados, né, nesse dia, e serão até mesmo abençoados depois. Então, esse é o contexto de Sofonias, essa é a palavra profética que ele traz, é a palavra que vem exortar, que vem chacoalhar ali o povo, e surte efeito porque o rei, junto com os sacerdotes, né, encontrando ali os livros do Senhor, eles trazem um grande avivamento, uma reforma religiosa, uma reforma espiritual muito grande, que durou todo o reinado do rei Josias. Então, essa palavra profética de Sofonias surtiu efeito naquele momento, né, imediato, mas depois de Josias, com a morte de Josias, volta de novo o reino a cair na idolatria, na rebeldia, a cair na corrupção, na injustiça social, e Deus vem então depois com o cumprimento dessa promessa, vem executando o seu grande dia de juízo, usando o povo babilônico. As principais doutrinas que temos aqui em Sofonias é a doutrina do dia do Senhor, que já vimos em Joel e em outros profetas também, mas é a doutrina de que esse dia do Senhor ele vem. Já veio em outros momentos sobre Israel, já veio em outros momentos sobre outras nações na face da terra, e virá num futuro escatológico quando o Messias, quando Jesus voltar novamente para buscar a sua igreja, quando ele arrebatar o seu povo, virá também o dia do Senhor novamente, sobre então toda a humanidade. Também a doutrina da graça de Deus, né, em meio ao castigo, como nós sempre vimos, quando Deus executa o juízo, ele também vem com a sua graça sobre os seus fiéis, sobre o seu remanescente fiel. Né? O juízo de Deus nunca deixa de ser acompanhado pela sua graça, sua misericórdia, pelo seu amor. Deus não deixa de amar e não deixa de ser um Deus gracioso quando executa o seu juízo, o seu castigo. E a salvação para o remanescente fiel. Deus sempre preserva um remanescente fiel e os fiéis sempre são preservados. Deus sempre cuida dos seus. Ele jamais coloca o seu povo fiel a ele junto com aqueles que estão recebendo, né, o juízo. O caráter de Deus é de um Deus justo, é de um Deus amoroso, mas de um Deus que também exerce a sua ira, né, e o castigo. Onde vemos Cristo em Sofonias, né? Cristo, nós vemos ali no capítulo 3, verso 17,
o juízo de Deus sendo retratado, e Cristo aparece ali como o poderoso que traz salvação à terra. Aquele que traz salvação, que é poderoso, é Cristo. E o próprio Cristo, ele faz alusão a Sofonias, lá em Mateus capítulo 13, verso 41, e capítulo 1, verso 15, e também Mateus capítulo 24, verso 29. Esses versículos que Jesus fala, que Jesus está falando ali no Evangelho de Mateus, ele está se referindo exatamente ao verso 3 do capítulo 1 de Sofonias e ao verso 15 do capítulo 1 de Sofonias, ligando as profecias de Sofonias à sua segunda vinda. Ok? Então, Cristo ali está falando de momentos escatológicos futuros, está falando da sua segunda vinda, e ele está usando esses textos de Sofonias. Amém? Então ficamos aqui com o livro de Sofonias. Até a próxima aula. Deus abençoe.